beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui em viagem, voltando ali de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Aí, pessoal, teve um inscrito nosso que fez uma pergunta interessante. Como pediu até pra gente fazer um vídeo, como conseguir cliente na área de elétrica e automação. E aí nós paramos para pensar, né, na época que nós começamos. Na verdade, nós consideramos que a gente ainda está começando, nossa empresa é recente, mas graças a Deus a gente tem tido aí bastante serviço, bastante cliente, principalmente nessa área de elétrica e automação. E aí veio aquela reflexão, né, que a gente gostaria de deixar aqui o nosso ponto de vista. Acaba que tem vários pontos de vista, nós vamos fazer um bate-bola aqui. Acaba que eu penso uma coisa, o Arthur, meu irmão, pensa de uma forma também, mas vale a pena a reflexão. No meu ponto de vista, eu acho que a primeira coisa é o cara se conhecer, né? Ter domínio do assunto. Para isso exige bastante dedicação, estudo, porque a partir do momento que você domina o assunto, aonde que eu quero chegar com isso, dessa questão de dominar o assunto? É você ter segurança para você abordar o cliente. Isso é, digamos que é a primeira coisa. Segunda coisa, no meu ponto de vista, é você saber enxergar a oportunidade no cliente, talvez aonde não tem, ou talvez até mesmo onde o próprio cliente não enxerga, né? Você olha para um processo, para uma aplicação, para uma máquina, você consegue enxergar uma melhoria, e mais importante do que você enxergar a melhoria é você saber transmitir qual o resultado que aquilo vai trazer para o cliente. Então, a automação, ela é um assunto polêmico, mas querendo ou não, muitas das vezes ela veio para tirar posto de trabalho. Isso aí reduz custos para a empresa. Então, alguns talvez não vão gostar dessa vertente aí da redução de posto de trabalho, mas é uma verdade. A automação reduz posto de trabalho e isso aí reduz significativamente o custo dentro de um processo. Mas tem vários processos também que não tem a ver com posto de trabalho, mas que consegue reduzir custo, automatizar processo para o cliente. Então tem muito a ver com isso. Vou deixar meu irmão comentar um pouco aí sobre qual o ponto de vista dele com relação a esse assunto. Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Pois é, esse assunto aí é um assunto que a gente achou muito interessante a pergunta, né? Na verdade, a pergunta que leva a esse assunto. E é igual, conforme o Mário já explicou no início aí, para cada realidade é um ponto de vista diferente, né? Por exemplo, para a nossa realidade, os clientes começaram a aparecer, às vezes até antes da gente formalizar a empresa, coisa desse tipo. A gente foi enxergando algumas oportunidades, mas que partiam principalmente de um ponto de vista, ao meu ver, tá? Que era a gente estar no cliente. Por qual motivo eu estaria nesse cliente hoje? Porque eu tenho uma parceria com o rapaz da calibração, um exemplo. E aí eu fui lá para dar uma força para ele lá na calibração e eu tava nesse cliente. Você conhece alguém que faz esse serviço aqui de elétrica e tal? E aí meu parceiro me indicava. E aí eu começava a ter uma confiabilidade com esse cliente, porque a indicação, ela gera essa confiança que o Mário falou, né? O cliente tem que olhar para você ali também. São dois fatores, né? Como o Mário falou, da confiança pessoal, né? Você se sentir confiante para fazer essa prestação de serviço para o cliente, mas o cliente também tem que olhar para você e sentir confiança. E a indicação é um dos primeiros passos ali que vai gerar para o cliente, vai fazer com que o cliente olhe para você e tenha confiança, porque quem te indicou é um cara que já gera confiança para ele. Então a gente chama isso de parceria, vamos colocar esse nome de parceria. Trabalhar no modelo de parceria é muito interessante. Tem um rapaz ali que sempre programa um CLP e ele precisa que você faça uma parte elétrica, vai rolar essa parceria. Outra hora é você que está programando o CLP e vai fazer uma parte elétrica ali, e você vai indicar alguém, parceria. Outra hora você está pegando um cliente ali numa modalidade de resolver um problema. O cara está com um problema, já te conhece, chama
conversar, se expressar bem com o cliente. Então é importante você também pensar nesse fator. Eu conheço muito CLP, de automação, de elétrica e tal, tá, mas você tá conseguindo reportar isso aí pro cliente de uma forma confiável, né? Vou te dar um exemplo. O cliente falou assim, porque se eu colocasse um capacitor, eu falei, cara, capacitor tem uma relação mais voltada para quem tem muito motor, correção de fator de potência. Você se importa de eu ver sua conta? Eu vi a conta do cliente, não tinha nada a ver pro cliente. Falei, cara, isso aqui não faz sentido pra você, não vai ser interessante. E eu gerei confiança com o cliente. Outro fator que eu comecei a falar e voltei no assunto, né? Mas, por exemplo, uniforme, entendeu? Ferramenta organizada. Então, às vezes você vai no cliente, no meu ponto de vista, eu fico muito apegado a isso. A oportunidade de você estar no cliente para fazer um serviço que seja, às vezes não seja tão interessante para você, é a oportunidade de você gerar essa confiança, agregar valor no seu serviço, mostrar que você sabe fazer outras coisas e captar esse cliente para você. Isso aí não significa que você vai tomar o cliente do seu parceiro, porque tem serviço para todo mundo. Uma coisa que você faz não vai ser a mesma coisa que o outro parceiro seu vai fazer, né? E aí vai, o CLP que você mexe não é o mesmo CLP que o seu parceiro mexe. Às vezes o cliente lá tem né, a gente pegou alguma coisa nesse sentido recentemente. O cliente ele tem um CLP tal, eu não mexo nesse CLP, mas o meu amigo mexe, vou te indicar ele. E aí vai. Importante, reforçando o que o Arthur falou no sentido de parceria, porque por mais que a gente fala de ter segurança sobre o assunto, não necessariamente a gente nunca vai saber de tudo. Então, cada cliente tem uma plataforma de trabalho. Alguns trabalham com Siemens, outros é On, aí você chega no outro é Rockwell. Mas você fala, eu vou dominar todas as plataformas de automação e elétrica? Não vai dominar, porque é impossível de dominar. Mas para aquilo que você não domina, você tem que desenvolver parceria. O importante é conseguir atender o seu cliente. Você cria um know-how dentro do cliente que ele confia que você vai dar a solução para ele. Não necessariamente vai ser você que vai executar, mas você vai trazer um parceiro da sua confiança que vai resolver o problema do cliente. Isso é extremamente importante. E aí, reforçando de novo a questão da imagem que a gente transmite, a imagem fala muito sobre nós, né? Sobre a empresa, sobre a organização. Então você vê que hoje nós estamos voltando de viagem, nós estamos uniformizados, e inclusive nós vamos visitar um cliente agora no meio do caminho. Na verdade tem 2 clientes para a gente visitar. Então a primeira impressão é que fica. A forma como nós vamos chegar nesse cliente aí vai falar muito sobre a nossa empresa. Nós podemos, né, ter conhecimento, dominar do assunto, mas se nós chegarmos nesse cliente de forma que a nossa imagem não transmita confiança, organização, isso daí vai transmitir uma imagem negativa e consequentemente nós não vamos conseguir trazer esse cliente para dentro da nossa empresa. Então, nesse ponto de vista de agregar cliente, tem muito a ver com isso. Ter bastante humildade. O que o Arthur começou a falar, talvez não aprofundou muito, essa questão da sinceridade com o cliente. Não necessariamente se trata de ganhar dinheiro, trazer uma solução justa, honesta e verdadeira para o cliente. Às vezes o cliente não tem conhecimento daquilo que ele mesmo está propondo, e às vezes você vê a oportunidade de ganhar dinheiro, mas aquilo não vai agregar nada para o cliente. Então é explicar para o cliente, falar, isso que você está propondo é um negócio legal, mas para você não vai mudar nada. E não ir lá e executar e ganhar seu dinheiro, porque mais para frente o cliente vai enxergar que aquilo não deu resultado e vai dar uma impressão negativa que você se aproveitou do cliente. A necessidade é muito grande no setor industrial, né? Então talvez ele não está precisando, não tem nenhuma necessidade hoje, mas amanhã ele vai ter, né? Então sempre tem alguma coisa diferente, um motor que queima, um painel que deu problema, que caiu um raio, que molhou porque um cano estourou, estava em cima do painel, porque na realidade não é perfeita nas indústrias, né? Então sempre tem uma oportunidade, entendeu? E tá estudando também é outro fator, né, Mário? Que a gente já tinha comentado sobre isso também, porque é o seguinte, a gente nunca sabe de tudo, mas quanto mais oportunidades você tiver de conhecimento, vai te agregar valor. Por exemplo, nós somos da área elétrica, automação. É importante eu saber sobre pressão, sobre linha de ar comprimido, como que o cara faz uma tomada de ar comprimido numa linha, o que é um secador de ar, né? O que é uma eficiência energética, o que é uma lubrificação,
partes mecânicas ali, o que é um sincronismo, o que é uma engrenagem, o que é ontem a gente estava regulando a máquina ali, atuando ali numa parte, a gente fez automação e estava atuando ali na parte de regulagem para fazer o sincronismo. A gente estava soltando ali uma engrenagem que o acoplamento dela é cônico, né? Então, o que é um acoplamento cônico? Quais são os tipos de acoplamento, tipos de bomba, é uma bomba centrífuga, uma bomba de engrenagem, para qual aplicação? Tudo isso aí vai facilitar você apontar soluções para o cliente, não somente fazer automação, entendeu? E aí esse combo vem junto. Então acho que vale muito aí. Eu sei que vocês estão acompanhando a gente mostra o que a gente consegue mostrar no YouTube aqui, no Instagram. Às vezes não dá tempo de fazer muita coisa, mas a gente vê e assiste outros canais também, pesquisa, e todo conhecimento ele é válido na hora de você se vender para o cliente, vender o seu serviço para o cliente. Beleza? Acho que é isso, né, Marão? Não, foi bom o seguidor, o cliente não, o seguidor vira cliente também, ter provocado esse assunto, porque acaba que a gente mostra muito o nosso trabalho, o que a gente fez, mas a gente acaba que não fala muito como que a gente chegou nesse ponto, nesse nível. Então é importante a gente falar um pouco. Aí a gente, assim, o vídeo acaba ficando longo se a gente for falar tudo. O dia inteiro conversando aqui sobre isso. O dia inteiro, mas ter humildade para entrar no cliente, porque às vezes o serviço inicial, para quem quer trabalhar na área de elétrica, automação, o cliente te chama para um serviço simples, fala, tô com um conjunto de lâmpada aqui do setor, você não consegue trocar para mim? Se você for falar assim, não, isso daí eu não mexo e tal, talvez você perde uma oportunidade de entrar num cliente potencial no sentido de elétrica e automação. Então é importante você ter humildade para ir lá, olhar o serviço, provavelmente a executar o serviço, para você olhar quais as oportunidades tem dentro desse cliente. Outra coisa que o Arthur falou, reforçando, não criar barreiras no seu conhecimento, falar assim, eu sou o cara só da elétrica e da automação. Não crie isso. Todo conhecimento ele é importante, principalmente para quem mexe com máquina em geral, que tem muito a ver com automação. Você sempre vai lidar com a parte mecânica, com a pneumática, com pressão, com nível, com vazão. Então o conhecimento das unidades de medida de todos esses sistemas, ele é extremamente importante. Então muitas das vezes a gente chega num cliente, o cliente pede pra gente ir porque a princípio parece ser um problema de automação, e eu digo pra você, na maioria das vezes o problema não é de automação. Vou contar uma curiosidade aqui nossa, né, que é interessante, talvez para quem já conhece a gente pessoalmente já sabe disso aí, mas a gente foi criado vivendo ali num ambiente de caminhão, né, de caminhoneiro. Meu pai era caminhoneiro, meu tio, a gente viajava e tal, e eu faço sempre esse paralelo quando surge algum assunto nessa área, que quando a gente olha para um caminhão, o caminhão tem de tudo um pouco do que tem na indústria, praticamente. Então, o freio do caminhão é ar, pneumática, lubrificação, mecânica, né? Que mais? Vamos ver aqui. Tecnologia dos materiais, pneu, parte elétrica. Hoje tem caminhão que até é eletrônico, né? O sistema de combustão controlado eletronicamente, um painel digital, né? Iluminação, né? Carregador da bateria, que é o alternador, né? A geração. Então, quando eu faço esse paralelo, o que eu percebo? Que às vezes, pro cara ser caminhoneiro, eu tenho que conhecer meio que de tudo um pouco, né? De todas um pouco de cada coisa. Agora você imagina nós que estamos na indústria todo dia, às vezes é uma máquina diferente, uma máquina mais pneumática, uma máquina mais hidráulica. Imagina um caminhão caçamba, ele tem uma unidade hidráulica ali, uma eletroválvula hidráulica que comanda o basculamento. Então, todo conhecimento é elevado. Um aperto de um parafuso, de uma porca, sacar por exemplo, no cardan do caminhão ali tem um componente mecânico, a gente chama de cruzeta, né? Então é um componente mecânico que pode ser que vai te dar uma solução para o cliente no futuro. Então é agregar o conhecimento no dia a dia. É isso. Acho que senão já tá com 11 minutos aqui. Uma viagem inteira, né? Mas é isso. Aí tem a questão dos valores, né? Que é uma coisa que a gente aprende. Isso aí não tem curso livre, não tem faculdade, não tem matéria na faculdade que te ensina a dar valor, a dar preço no seu serviço. Então
essa é uma pauta que a gente pode até fazer outro vídeo depois também, falando sobre questão de valores, como mensurar e dar valor no serviço, entender qual que é o valor de serviço, que essa é uma das partes mais dificultosas para quem é da área técnica, vamos dizer assim, nós que temos formação técnica, engenharia, precificar é um negócio muito difícil, mas nós estamos, digamos assim, aprendemos, já amadurecemos bastante. Por que que a gente fala de precificação? Porque dependendo do preço que você dá no serviço, pode ser que você dê o preço errado. A hora que você vai ver, o serviço é muito maior do que você pensou. E aí aquela questão, eu vou falar para o cliente que eu dei o preço errado, que eu não vou fazer, aí não tem como voltar atrás. O certo para você não queimar o filme é você executar o serviço sabendo que aquele serviço, você, infelizmente, que teve a oportunidade de dar o valor, você deu o preço errado. Então isso daí é um negócio, é uma pauta extremamente importante, que não vamos entrar nesse mérito não, porque o vídeo já está avançado, mas depois nós podemos falar sim, sem problema, sobre essa questão de precificação, sobre valor e tudo mais, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos aí, mais nesse sentido, por trás do negócio, por trás da área técnica, né? Também interessante. Aproveitar para mandar um abraço para todos os seguidores, vamos dizer assim, né? A gente não considera que a gente é tão grande assim, mas acaba que causa um impacto aí, e a gente quer contribuir mesmo com o nosso setor, principalmente, agregar valor com o nosso setor. Isso é importante para vocês, é importante para nós também. Um abraço para todo mundo que acompanha aí, e fica aberto a qualquer pergunta, qualquer coisa que a gente puder, a gente vai responder, beleza? Fechou, galera? Um abraço. Um abraço, valeu, até mais. Tudo de bom.